Olá, queridos alunos, queridas alunas, espero que esteja tudo bem com vocês. Promari na área, bem-vindos a mais uma aula de artes e teatro. Então vamos lá, pessoal, essa é a aula 22 e nós vamos falar sobre teatro e sociedade. A origem do teatro contemporâneo começou com os fundamentos estéticos vivenciados no século XIX, entre público e artistas, que foram desafiados e ampliados no século XX, expandindo-se em experiências e inovações teatrais. Já falamos por aqui sobre as chamadas vanguardas, o teatro realista, o naturalista, o expressionista e o teatro épico. Estilos estéticos teatrais contemporâneos que são estudados e representados de diversas formas em todos os lugares do mundo. O final da década de 50, ela foi marcada pelo início do percurso que levou ao desenvolvimento do teatro épico de Bertolt Brecht. Essa ideia também chegou aqui no Brasil nessa época. De acordo com Brecht, gente, o teatro épico é um drama narrativo que nos oferece uma análise crítica da sociedade, procurando mostrar a realidade em vez de representá-la, para dessa forma fazer teatro. O interessante é levar o espectador a reagir criticamente e assim tomar conhecimento sobre a situação mostrada em cena. Ou seja, ele propõe que o espectador seja um observador crítico capaz de se indignar com as injustiças cotidianas. A expectativa de transformação social via Revolução Socialista, considerada uma ameaça em meados da década de 60, considerava o teatro épico uma ferramenta potente para transformar a sociedade da época, o que fez a ditadura civil-militar brasileira, em 1964, interromper e censurar aquela agitação política e cultural, e dessa forma criou estratégias para desarticular as condições sociais favoráveis ao teatro épico brechtiano. Augusto Boal, diretor e dramaturgo, criou um método de concepção e encenação teatral que reúne exercícios e jogos com a utilização de diversas técnicas para treinamento e preparação de atores e não atores. Sua obra ficou conhecida como Teatro do Oprimido e tem, entre várias outras propostas, a intenção de propor a reflexão sobre o papel de cada um na sociedade e desenvolver noções de coletivo e cidadania. O trabalho de Augusto Boal, gente, ele é reconhecido não só aqui no Brasil, mas também internacionalmente, e também prêmios importantes nacionais e internacionais. Ele estudou engenharia química e antes do teatro foi professor em renomadas universidades internacionais. Ele foi preso e exilado pela ditadura militar, e quando ele retornou para o Brasil, ele passou a fazer parte da Companhia Teatro de Arena, e foi como diretor que Boal encontrou espaço para criar um teatro que tinha como objetivo ser um instrumento de luta social. Lá no Arena, gente, a sua companhia de teatro profissional tinha o objetivo de montar peças para serem apresentadas com estética épica. Em vez de usar o teatro como uma forma de representação dos problemas vividos pelos oprimidos, ou como um instrumento de identificação com o público, o trabalho do grupo, inspirado em Bertolt Brecht, buscava criar uma atitude de surpresa e estranhamento no espectador. E durante seu percurso, ele desenvolveu no Teatro de Arena em São Paulo o próprio modo de fazer teatro, um método de concepção e encenação teatral que reúne exercícios, monólogos corporais e jogos teatrais, diálogos corporais. Seu conjunto de técnicas constitui o teatro do oprimido, incluindo atores e não atores, buscando democratizar a produção teatral e transformar a realidade por meio do teatro, através de exercícios, jogos e técnicas teatrais, com o objetivo de estimular a discussão e questionamento de questões diárias, com o intuito de fornecer maior reflexão das relações de poder através de histórias entre opressores e oprimidos. É assim, sob esse sistema, um personagem é representado por vários atores, cada um deles apresentando a sua visão particular sobre o próprio personagem, para que dessa forma seja possível que todos os atores representem todos os personagens, formando diversas perspectivas para a mesma narrativa. A metodologia do teatro do oprimido, difundida até hoje pelo Centro do Teatro do Oprimido, segue 3 princípios básicos: a reapropriação dos meios de produção teatral pelos oprimidos, a integração do público com os atores e a necessidade
necessidade do teatro de se integrar com uma proposta social e política mais ampla. Ao criar o Teatro do Oprimido, o Boal pretendia aproximar os oprimidos, ou seja, as camadas menos favorecidas da sociedade e o teatro, desenvolvendo uma nova abordagem em um momento da história do Brasil em que a arte sofria sérias represálias e perseguições. A principal novidade está na ênfase ao trabalho pedagógico, já que o objetivo não é montar uma peça para ser apresentada, e sim experimentar situações de conflitos coletivos, para que os próprios atores, nesse caso amadores, e o público, que também participa da ação, sem distinção entre atores e plateias, para que todos reflitam e aprendam sobre a situação histórica e social. Por isso que suas encenações eram caracterizadas pela interatividade e participação do público e pela abordagem de temas sociais. E aí, dentro dessa proposta, o Boal chama os espectadores de spectatores, porque eles são convidados à participação da ação teatralmente, revelando os seus pensamentos e os seus desejos. Apesar de ambas serem coordenadas por Augusto Boal, as experiências no Teatro do Oprimido e a do Teatro de Arena são distintas. Então, no Arena, a companhia de teatro profissional tinha o objetivo de montar as peças para serem apresentadas ao público. E no Teatro do Oprimido, o objetivo era pedagógico-político e envolvia não atores, fora do contexto profissional. Augusto Boal elaborou uma série de técnicas e práticas na criação do Teatro do Oprimido, com o objetivo de potencializar a interatividade e a participação do público. Cada uma delas tem suas próprias características. No Teatro Jornal, os personagens são interpretados pelo público da plateia e pode atuar segundo diferentes técnicas inspiradas por notícias de jornal. Então, os participantes podem explorar variadas possibilidades de interpretação e interação na peça, tais como improvisação, leitura simples, leitura com ritmo, leitura cruzada, ação paralela, reforço, histórico e entrevista de campo. No Teatro Fórum, gente, os participantes produzem uma encenação a partir de fatos reais, na qual os personagens oprimidos e opressores entram em conflito, de forma clara e objetiva na defesa de seus desejos e interesses. E aí, dessa forma, o Teatro Fórum procura derrubar a barreira entre palco e plateia e estabelecer a comunicação direta e ativa entre os participantes da peça. Geralmente, são temas que abordam problemas sociais e os espectadores são estimulados a entrar em cena, muitas vezes para substituir o protagonista da ação e participando diretamente da criação, para formar um final possível para essa trama apresentada. Então, de repente, eles apresentavam uma situação que tinha um conflito entre o oprimido e o opressor, e aí de dentro dessa ação, uma pessoa do público entrava para substituir o protagonista, esse estava sendo oprimido, e aí ele apresentava na ação uma solução para aquele problema. E ao criar essas situações de interação sobre o protagonista, de alterar ou mesmo criar um final das histórias, esse tipo de teatro torna-se um meio potente de diálogo. Assim, a base do Teatro Fórum é a discussão de situações de opressão e a valorização da capacidade criadora de todas as pessoas por meio de sua ativação, enquanto sujeitos. Ao trazer para a ação, mesmo que teatral, as possibilidades de saída para os impasses criados pela repressão social, o Teatro Oprimido de Augusto Boal mostra a possibilidade de transformação e recriação de uma sociedade nova. Já no teatro legislativo, as soluções encontradas pela plateia em um teatro fórum poderiam ser transformadas em um projeto de lei e ser sugerida para vereadores e deputados. Então, nesse sentido, essa técnica do Teatro do Oprimido permite que as pessoas percebam que a política pode ser realizada por todos nós e que tudo o que fazemos e pensamos é uma ação política. Augusto Boal criou e sistematizou uma série de exercícios e jogos teatrais em que os jogadores possam se reconhecer como participantes do teatro e se libertar da condição de meros espectadores, assumindo a condição de ator com objetivos distintos entre eles, debater e experimentar conflitos pertencentes à realidade histórico-política dos participantes. É super interessante, né, gente? Então, gente, o teatro de Boal, ele é
de grande importância artística, social e educativa, assim como a proposta de Brecht. Porque além de ser uma arte, a prática nos mais variados contextos incentiva e promove diversas situações de aprendizagem e estímulo da criatividade, além de ajudar na interação e no entrosamento dos grupos, no entrosamento entre os indivíduos. E assim, gente, essa arte pode funcionar como elo entre cultura e sociedade, uma vez que permite refletir sobre grandes questões sociais e individuais, exigindo dos atores e do público participação, provocando o olhar sobre diferentes realidades, contextos e opiniões. E isso, gente, só é possível de experimentar na prática, o que eu não vejo a hora de acontecer. E a gente vai fazer muito, pode ter certeza. Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade nesse tema, né, teatro e sociedade. E aí eu vou falar um pouco mais sobre os grupos brasileiros que atuaram na difusão dessas ideias aqui no Brasil, incluindo o Teatro de Arena com Augusto Boal. Então é isso, não esqueça a atividade no Maestro, tenha uma boa semana, um beijo e até a semana que vem. Tchau!